Eu queria, então, agradecer a Endeavor e falar um pouquinho sobre crescimento e sobre empreendedorismo, e acho que esse é o grande desafio e oportunidades para crescer. A primeira pergunta que eu acho que a gente deve fazer é por que crescer, né? Hoje em dia, a gente percebe quase todos os programas de empreendedorismo, quase todos os desenvolvimentos que a gente faz junto a clientes, a gente sempre tem aquele mantra, né? Crescer, você tem que crescer, você tem que crescer. E várias vezes o empreendedor ou o cliente fala assim, pô, por que será que eu tenho que crescer, né? Qual que é o objetivo desse mantra, dessa obrigação ou dessa necessidade de crescimento o tempo todo? Então, eu queria discutir um pouquinho, eu coloquei um conteúdo um pouquinho grande aqui, mas basicamente trabalhar em 3 pilares básicos. Primeiro, o porquê crescer, quer dizer, tentar mostrar um pouco uma visão macro do que faz a gente pedir tanto ou provocar tantos empreendedores ao crescimento. Depois mostrar um pouquinho qual que é o desafio que isso coloca nas nossas agendas como empresa. Quer dizer, não basta crescer, isso tem algum ônus para a gente, tem algum desafio adicional ao crescimento, não tenha dúvida. Mostrar algumas coisas, algumas tendências que a gente está vendo dentro da BR Opportunities em termos de Brasil, setores e áreas de atuação que a gente acha que podem ter oportunidades para crescimento. Enfim, tentar dentro desse contexto todo, dentro dessa visão toda, provocar um pouquinho vocês para o crescimento. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é a gente fazer uma comparação do que é o passado e como era o passado e como é o nosso futuro, como é o nosso presente, né? Primeira coisa, a gente teve uma mudança dramática no ambiente de negócios do mundo. Quem acompanhou o caso de Enron nos Estados Unidos percebeu que o mundo, a gestão de negócios mudou completamente, principalmente a visão nossa em relação a gerenciamento e a gestão de risco. Quer dizer, de lá para cá, nós não conseguimos mais ter tanta liberdade quanto nós tínhamos antigamente para fazer os nossos negócios, e cada vez que a gente pensar em crescer um pouquinho mais, o que foi causado por eventos como esse no mundo vão provocar o nosso dia a dia de negócio em termos de gestão de risco, em termos de reporting, em termos de transparência. Então, não é só que da noite para o dia as pessoas acharam que a gente tem que ser mais transparente, porque é legal ser transparente, ou porque é legal você gerenciar risco, ou porque é legal você ter independência. A gente percebeu que o mundo exige, o ambiente de negócio exige que nós sejamos cada vez mais transparentes e que tenhamos modelos de governança mais claros para toda a sociedade. Isso, quanto mais a gente crescer, mais vai ser exigido da gente. Uma outra coisa que mudou, né, quer dizer, no mundo, o 11 de setembro ele mudou completamente a nossa mobilidade, começou a forma como a gente passou a ver a questão de risco no mundo, quer dizer, talvez uma das nações consideradas a que tinha mais segurança em termos de segurança dentro das suas cidades ou dentro dos seus aeroportos ou de mobilidade, e do outro lado também tinha a maior segurança nos negócios, onde a gente percebeu as maiores catástrofes já vistas tanto no mundo do negócio como no mundo da segurança urbana. Isso gerou, de alguma forma, uma neurose coletiva, que não é muito uma neurose coletiva que demorou um pouco para chegar aqui, mas se a gente pega, talvez, o polo principal da economia mundial, ele acaba fazendo com que essa neurose coletiva, tanto na mobilidade quanto no mundo dos negócios, acabem passando para todas as relações comerciais e pessoais para o mundo inteiro. Então, a gente vê hoje, por exemplo, se a gente pensa em empresas que vão crescer, em algum momento vão abrir seu capital, a gente hoje recebe demandas de uma CVM, por exemplo, que são um pouco resultado de um ambiente mundial que foi criado associado a questões de independência ou de gerenciamento de risco. Essa crise global que a gente fala é uma crise que não mudou. Quer dizer, ela simplesmente foi sendo empurrada. A gente está vendo nos últimos meses, aí a gente está percebendo que vira e mexe, essas coisas voltam. A gente percebe que está, de fato, havendo uma mudança real no eixo econômico do mundo. E de novo, é o que eu falo, quando a gente pensa aqui em crescimento e pensa nos nossos negócios, a gente tem que saber que isso tudo vai impactar absurdamente os nossos negócios, a cultura global e, obviamente, a demanda por novos produtos e novos serviços. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que ficar atento. Isso gerou uma coisa interessante. A gente percebe uma tendência mundial também
do back to the basics, quer dizer, a gente vê que há uma maior valorização do ser humano, o homem cada vez se preocupa mais com qualidade de vida, se preocupa cada vez mais em poder devolver para a sociedade aquilo que ele teve da sociedade quando ele é um empreendedor. Então, a gente repara que também existem uma série de novos negócios e novas atividades econômicas que surgem a partir dessa maior valorização do homem. E, inegavelmente, o Brasil, com Z, é a bola da vez, continua sendo a bola da vez e continua... Você fala, eu participo dou várias palestras nos Estados Unidos, na área do Silicon Valley, ou o que seja. Você fala com 100 empreendedores estão pensando em fazer investimentos no Brasil e isso vai impactar diretamente o nosso mundo de negócios. Aqui eu acho que o importante, e falando de crescimento, eu queria voltar um pouquinho, estava falando de passado, e olhando aqui coisas que a gente, que absolutamente eram novidades e que a gente nunca podia imaginar lá no nosso passado, quando a gente tinha 15 anos, 12 anos, 13 anos. Né? Celular a gente só via em filme de ficção científica, internet, os iPads, os AIs, né? Uma nova economia aí de atividades associadas ao mundo da internet, as redes sociais, o Viagra. Eu brinco com o Viagra, as pessoas falam que isso não é, mas isso aqui é um impacto na sociedade, porque você vê que você começa a dar mais qualidade de vida para pessoas da melhor idade ou da terceira idade. Né? Código genético, o país do futuro chegou, a tal da geração Y que a gente comenta, que é aquela geração que não está mais se importando, como a gente, não é se importando a palavra, mas não está mais tão preocupada de fazer carreiras de longo prazo, mas está muito mais preocupada em criar projetos interessantes, e está muito mais interessada na origem do projeto e na qualidade do projeto do que propriamente investir 15, 20 anos de carreira dentro de uma empresa. E hoje a gente vai viver 100 anos. Então, isso tudo aqui, quer dizer, são coisas, primeiro, que a economia nossa hoje, se a gente pensar, as grandes estrelas da economia mundial são baseadas em produtos e serviços que absolutamente não existiam há 15 anos. Quando eu falo de crescimento, a gente tem que ficar atento que, se a gente também não procurar crescer e não procurar estar dentro da inovação, nós estaremos completamente fora do mercado daqui 10 ou 15 anos. E como diria o nosso Peter Drucker, quer dizer, defender o ontem, ou seja, não inovar, é mais arriscado do que fazer o amanhã. O que eu queria dizer com isso? A gente tem o costume, e a gente foi criado dentro de um ambiente onde o ambiente permitia que a gente tivesse mais tempo para decidir as coisas, o ambiente permitia que a gente tivesse maiores análises, a gente podia fazer investimentos mais de longo prazo. Isso nos deu a sensação, dentro do ambiente global que a gente vivia, de que você fazer bem, fazer correto e estar numa boa zona de conforto, isso lhe dá uma certa segurança. Hoje, a gente percebe o seguinte, que se você continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e ficar na mesma zona de conforto, é muito mais arriscado do que você tentar inovar. As pessoas, eu dando um exemplo aqui pessoal, ele falou um pouquinho do meu currículo, quer dizer, eu fui sócio de uma Big Four durante 20 anos, trabalhei 20 e poucos anos numa Big Four, chamada Ernst Young, super bem sucedido, super bem tranquilo, e de uma hora para outra o cara enlouquece, resolve largar essa sociedade e resolve criar um fundo de private equity. Né? E aí, isso aqui foi o que eu coloquei na minha carta de despedida. Quer dizer, a gente tem, de fato, uma obrigação de procurar mudar para poder permanecer vivo e poder permanecer atuante dentro dos mercados. Da onde eu me baseio para falar um pouquinho sobre isso? Falando de mercado passado e futuro. Né? Eu procurei mostrar aqui como que era o ambiente de negócios e como eram as análises de negócios e como que as pessoas tomavam decisão no passado. Então, no passado, basicamente, a gente pensava o seguinte, bom, a solução mais robusta é aquela que vai vencer, né? Eu tinha que ter uma grande quantidade de informações para poder tomar as decisões, ou seja, a resposta sempre estava na quantidade de informações que eu tinha. Eu sempre conseguia
esperar um pouquinho mais para poder analisar as coisas e podia agir por instinto, porque a economia ela reagia, ela dava mais tempo, ela tinha uma outra velocidade, onde eu podia consertar meus rumos caso o meu instinto não tivesse funcionado. Quando o futuro era incerto, a gente esperava até que ele se tornasse previsível. E aí depois conseguia ir ajudando e trabalhando um pouquinho atrás das coisas que iam mudando. Incerteza era uma coisa absolutamente abominável. Eu lembro que quando eu fazia avaliação econômica e financeira de qualquer negócio, quando você tinha um ambiente incerto ou um futuro incerto para aquele negócio, a gente aplicava altas taxas de desconto porque aquilo destruía valor. O outro modelo de negócio eram as empresas com grandes ativos e que controlavam aqueles ativos. Então, você lembra quando a gente tinha uma empresa de indústria gráfica, né, uma editora, por exemplo, o negócio do cara era ter parque gráfico, estoque de papel. Hoje, qualquer pessoa abomina essa questão de ter muitos ativos dentro dos seus negócios. E a estratégia é vencer o jogo. Se a gente pegar e comparar isso com o mundo hoje, o primeiro a atingir o mercado normalmente é quem vence. Para você ser o primeiro a atingir o mercado, você não necessariamente consegue ter, logo no começo, uma solução mais robusta. Não há dados confiáveis no mercado. Não é que não existe informação. Hoje existe muito mais informação do que existia há algum tempo atrás. Mas essas informações não necessariamente elas vão garantir que alguma tendência vai acontecer. A gente consegue ter uma desconfiança de que algumas coisas vão acontecer, mas você tem coisas que saem absolutamente fora da análise. Por exemplo, o Facebook, que foi um projeto que, se fosse levado para qualquer fundo, e como foi, para qualquer fundo de investimento no seu estágio inicial, a grande maioria ia dizer não para o projeto, e o projeto ele acaba acontecendo a partir de dados absolutamente não confiáveis, de incertezas e que foram sendo ajustados ao longo do tempo e criou esse fenômeno. O instinto ele não pode, então, indicar um caminho claro a seguir, no entanto, ele ainda é um fator importante dentro da árvore de decisão. Não dá, como antigamente, para a gente esperar até que tudo se estabilize, ou seja, as coisas vão acontecer e a gente tem que ser rápido e não dá para esperar qual que vai ser o resultado. A gente tem que trabalhar dentro consertar o avião andando, né? Portanto, a incerteza pode criar valor. Se a gente pegar quase todos os casos de sucesso que a gente vê de empreendedorismo dos últimos anos para cá, todos eles nascem dentro de ambientes de incerteza ou dentro de projetos absolutamente incertos de acontecer. Quer dizer, a gente, quando cria um novo negócio ou quando a gente resolve expandir o nosso negócio, a gente não tem certeza de que isso vai dar certo. Hoje, o segredo é tentar influenciar o domínio econômico, influenciar a área que você está, e a estratégia, hoje, ela visa adquirir vantagem competitiva. O tempo todo, a gente tem que estar procurando e procurar, dentro do nosso crescimento, cada vez mais ter vantagens competitivas em relação ao nosso concorrente. Isso aqui eu mostrei um quadro, não é para ficar preocupado com ele, mas, basicamente, como antigamente você avaliava um negócio, então, basicamente, você olhava ali receita, custo, fazia uma projeção de fluxo de caixa, aumentava o potencial do negócio, montava os fluxos possíveis, conseguia desenhar mercados, né? Hoje, dependendo do negócio, nada disso aqui tem valor mais. O que passou a ter valor nas avaliações são os tais indicadores chaves não financeiros. Por exemplo, desenvolvimento de novos produtos, comunicação, como que você se comunica com o investidor, como que é a sua cultura corporativa, o seu cliente está satisfeito ou não, qual é o grau de inovação, flexibilidade e habilidade de execução que o teu corpo gerencial tem. Então, de novo, isso aqui é uma mudança dramática dentro do ambiente de negócios e que, por outro lado, quando a gente fala com empreendedores e para empreendedores, isso aqui é a grande música que os empreendedores querem ouvir. Isso aqui é o que diferencia o empreendedor e diferencia os bons negócios, hoje em dia, do resto dos negócios.